programa de hoje vamos falar sobre a importância da intercessão no lar. Os intercessores são aqueles que se colocam no lugar de outros para pleitearem em favor de uma causa, como se fosse deles. E você sabe qual é a razão para ser um intercessor? A resposta mais simples está descrita na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: orai uns pelos outros. Toda a igreja é chamada ao maravilhoso ministério da intercessão. Milagres que só foram alcançados graças a mulheres de fé, as intercessoras do lar e eu que veremos a partir de agora. Está no ar o Olha o que ele fez comigo. A Igreja da Graça é comprometida com a família. A quarta-feira é o dia destinado para a luta e batalha em favor do lar de cada membro da igreja. O pastor Jaime de Amorim Campos, na igreja sede de São Paulo, se ajoelha junto com a igreja numa forte batalha em favor dos lares. Senhor, com o teu poder, e se algum trabalho de macumba foi feito, está sendo desfeito nessa noite, está sendo quebrada essa cadeia, está sendo quebrada essa corrente do mal, no poder, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, eu creio na tua grandeza, eu creio no teu amor, de operar, de fazer maravilhas, de fazer com que até o impossível se torne possível. Entra, Deus do mundo, se acabou, não tem mais jeito, ele está apaixonado pela outra, ela está apaixonada pelo outro, mas o Senhor abre os olhos, o Senhor abriu os olhos daquele homem. A mudança da sua vida e de seu irmão, Deus mudou a história deles, até o nome dele foi mudado. Deus está mudando a história da sua casa, Deus está mudando a história da sua família. Eu uno a minha fé com a sua fé, quebrando o poder das trevas agora, quebrando o poder do inferno. Nós levantamos a nossa voz agora contra os principados, levantamos a nossa voz contra o inferno e determinamos: saia, diabo, solte essa família agora, em nome de Jesus. Força das trevas, força do inferno, saia desta casa, saia desta família. Quando a igreja se coloca de joelhos, as famílias se levantam. E é assim que acontece na vida do casal Regina e Fabrício. Eu vim de uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Era uma pessoa assim, calada, usava droga para falar, para expandir, para ser feliz, né? Tentar ser feliz socialmente. Uma mulher machucada, uma mulher muito magoada da vida. No começo era só em festa, aí depois se tornou um vício realmente. Muito amigo, mas vida vazia, né? Ainda com a vida em ruínas, Regina conhece Fabrício. A gente se envolveu, já veio morar comigo e passou um pouquinho, vieram as brigas. Usávamos drogas junto e depois fatalmente brigavam, né? A gente estava junto, mas não estava junto, não tinha essa ligação de amor. E nossa vida financeira estava fracassada. A minha vida era bar, cachaça e droga. E eu trabalhava muito, só que o que eu ganhava escorria pelo ralo. O dinheiro não ficava, a gente acumulava dívidas, pedia dinheiro emprestado. A mãe de Fabrício leva o casal para conhecer a Igreja da Graça. A gente já estava procurando aquele algo mais que estava faltando naquela vida. Na hora que eu entrei naquele lugar e comecei a ver a pregação, foi instantâneo, nós dois, né? Acendeu aquele fogo, pronto. Aí desde aquele dia nós já viemos para aqui para São José, já começamos a congregar lá na sede. Do primeiro culto que eu assisti, eu não saí mais da Igreja da Graça. Era um culto melhor que o outro. De segunda a gente já estava com pressa de chegar quarta, quarta a gente já tinha pressa de chegar sexta, sexta a gente já tinha pressa de chegar domingo. Jesus limpou, me levantou, restaurou, fez novo, me preencheu, me curou, emocionalmente me curou. E logo já queremos nos batizar, tem que casar, então já marcamos o casamento. A gente se casou. No civil, nós nos batizamos em julho de 2013. Eles sentem o chamado para patrocinar a obra de Deus e as bênçãos começam a chegar. Porque a gente viu o Show da Fé, a grandiosidade desse projeto do missionário, né? Porque hoje a gente se edifica aqui. Então a prosperidade veio assim a galope. Logo que nós nos casamos, acho que com 40 dias depois compramos um carro zero, já pagamos esse carro zero,
Já trocamos de carro novamente, já adquirimos um terreno para implantar a nossa loja. Nós somos empresários hoje, temos uma firma para fornecer material elétrico. Nas obras que eu faço, só obra de alto padrão. Nossa vida mudou totalmente, financeiramente mudou. Meu marido rejeita trabalho porque não tem mais como trabalhar. No primeiro mês que nós abrimos a firma, veio uma venda alta, boa, que a gente nem esperava. E Deus assim, abençoando dia após dia, de olhar para 3 anos atrás, a derrota que a gente vivia. Deus me deu a vida, minha mãe me deu a vida há 45 anos atrás e Deus restituiu essa vida. Deus me colocou de pé, Deus me deu alegria, me deu uma esposa de verdade, amizade com meus filhos, amizade com os meus pais, restituiu tudo que o inimigo tentou me tirar. Hoje nós temos um casamento abençoado, nós somos muito unidos. Desde quando nós aceitamos Cristo, a nossa vida é uma maravilha. Deus resgatou, criou sonhos, metas, me fez nova. Ele me tirou lá do buraco e me levantou. É um amor que não dá para falar em palavras. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter me escolhido. Maria Aparecida tem trabalho com o esposo. Luiz é violento, usa drogas e se acha o Dom Juan. Veja o poder da intercessão na vida deste casal. O Luiz, antes de conhecer Jesus, era um Luiz perdido. Um Luiz que vivia no mundo perdido, só dava ouvido às coisas erradas. Luiz era uma pessoa difícil. Começou a beber demais. Primeiro foi 15 anos usando álcool e passei a usar a droga. Então foi mais 10 anos de droga. Ele batia na parede que ele era o dono de tudo. Ele mandava, eu tinha que obedecer. Começou a se achar gatinho. Olha o tamanho de gente querendo ser gatinho. Quando a gente tá usando as drogas, a gente acha que tem um sonho. A gente acha que ali vai crescer. Só que totalmente tem ilusão. Mas no final é totalmente a derrota. Então a gente tenta sair, mas não consegue sozinho. Tirou tudo. Eu perdi meu emprego. A família praticamente foi se afastando de mim porque não tinha mais uma vida comigo. Então eu passava sexta, sábado e domingo nas drogas na rua. Sentava no pé do poste, ficava dormindo, levantava, depois dormia de novo. E eu sempre tive muita fé em Deus. Então eu ficava lendo minha Bíblia. Ele chegou em casa um dia, até chutou minha Bíblia, ele ria de mim. Eu era casado, mas realmente não tinha uma família. Ele só não chegou a agredir a gente. Mas ele quebrava as coisas em casa, depois eu chorava, eu ficava triste. E eu não me achava mais nem um esposo, nem um pai, nem homem. Eu não tinha mais uma vida para ser alguém na vida. Eu não tinha mais respeito, não tinha mais consideração por ele. A vida profissional de Luiz também vai mal. Um vizinho o chama para trabalhar no litoral sul de São Paulo e lá começa a mudança. E ele foi levar uma televisão e foi passando de canal. E eu ouvi o missionário pregando, que foi aí que eu comecei a ouvir aquela pregação. E ali vi as palavras, fui falando, e eu já estava agoniado, porque estava dependendo da droga ainda. E foi quando eu falei assim, eu quero aceitar esse Deus do missionário. Se o Senhor me libertar, me curar, eu vou procurar a Igreja da Graça, perto da minha casa, e eu vou para essa igreja. Aí foi quando ele me falou que ia para a igreja. Porque é um lugar que eu vou encontrar a minha libertação. Porque sozinho eu não tenho força. Cheguei em 2010, quando foi em 2011, dia 24 de abril, eu senti a vontade de me batizar. Eu batizei. Aí, irmão, começou a luta. Fiquei 4 meses depois do batismo aqui. Saí para o mundo novo. Aí foi quando ele teve a recaída. É como se fosse um prédio que você está tentando refazer ali de novo e ele cai totalmente. Eu queria me matar. Eu conhecia a palavra, já tinha me batizado. Então eu preferia morrer para não fazer essa vergonha. Foi quando eu liguei pro meu pastor e falei, pastor, minha vida acabou. Eu falei, não, peraí, irmão, para com isso. Você vai se matar por quê? Não tem mais jeito, eu recaí, pastor, não presto. Eu falei, não, tem jeito sim, venha hoje para a igreja. Ah, mas eu tô desse jeito. Não, venha como você está. Pode vir bebo caindo, que eu estou aqui te esperando. E daí depois eu conversei com ele, fiz uma oração por ele. E depois daquele dia, nunca mais ele teve desejo de voltar, atrás, desejo pelos vícios de novo. E ali eu fui liberto de verdade. Agora está uma bênção. E Deus mostrou que Ele é o dono de todas as coisas. Foi crendo que eu consegui a libertação dentro da minha casa. Tenho uma vida estável. O mesmo salário que eu tinha antigamente, eu tenho hoje. Hoje eu sou gari e varredor. Eu varro a rua e tenho o maior orgulho de trabalhar nesse serviço. Depois que me patrocinei, minha vida mudou tudo. Casamento, família, tudo.
Foi chamado sim, porque foi de coração mesmo. Tava em casa e o missionário falou pra mim, que é pra mim, né? Porque quem tá ali tá ouvindo é pra gente, né? Se eu tinha vontade de sentir no coração, eu tinha um patrocinador. Eu falei, eu vou patrocinar, eu tenho sim. Agora Luiz é outra pessoa. Meu casamento hoje é uma bênção. Hoje eu tenho um paz. Minha família hoje tem respeito por mim. Minha esposa é maravilhosa, cuida bem de mim. Hoje em dia é o meu tesourinho, né? Hoje em dia é o meu pedacinho de gente. Novo Luiz. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. Kelly vai até Deus não por si mesma, mas por causa do esposo Gilmar. Ela se coloca na posição de sacerdotisa para pleitear a sua causa. O resultado? Acompanhe. Há 7 anos atrás, não era de Jesus. Tinha aquela vida de bar, de cerveja, né? Desempregado, quando arrumava um serviço era o bico. Então era difícil. Já conhecia a Kelly, a gente namorava e a gente estava no erro, né? Falta de dinheiro, contas, dívida em banco, loja, né? Ela que me levou para a igreja, né? Porque ela ia para a igreja com a mãe dela e eu ia, né, para o mundo. E nisso começou a mudar. Aceitei Jesus numa igreja desse ministério, né, próximo lá de casa, e de lá pra cá Deus começou a transformar. Comecei a largar aos poucos, a cerveja eu larguei, tudo a coisa que tinha álcool, o Espírito Santo começou a me alertar. Aquilo começou a me incomodar, então eu cortei. Depois de um bom tempo que ele já ia, que eu resolvi me batizar mesmo. A gente já tinha noção que estava no erro, que precisava sair do erro. E a gente decidiu marcar para casar e casamos. Deus começou a abençoar grandemente, que a gente já deu o passo para sair do erro, né? Tava difícil, os dois desempregados, não tinha renda nenhuma. O sonho era sempre trabalhar numa multinacional, né? Eu trabalhei 3 anos sem registro, né? E depois o cara me dispensou, uma mão na frente e outra atrás. Comecei a trabalhar com meu irmão com paisagismo. Comecei a dizimar. Ali já começou a transformar. Moramos de favor na casa da minha mãe. Porque minha sogra tinha mudado e deixou a casa pra gente. E a casa era vazia, né? Que ela levou os móveis dela. A gente só tinha uma cama, tinha uma televisão, uma rack pequena, não tinha geladeira. A gente ganhou um fogão, ganhou um micro-ondas, ganhamos uma mesa e cadeira. Não tinha armário, não tinha máquina de lavar, sofá não tinha, a gente sentava em cadeiras. Eu guardava as coisas de alimento na casa da minha mãe, que é na mesma rua. Tinha que comer um pão com manteiga e tinha que buscar manteiga. Pera aí que eu vou buscar manteiga, já volto. A gente conversava, fazia até eco, né? Aí a gente tinha um sonho de ter a nossa casa própria. Mas eu acreditava que rapidamente a situação ia melhorar. Minha esposa até lavava a louça até numa bacia, né, que não tinha pia. Aí eu olhei assim e falei, Senhor, não sei dessa situação, quero isso pra minha família. Aí eu comecei a assistir o missionário, né? Eu vi aquele homem pregando, aquele silêncio, aquela calma, aquela mansidão. Eu comecei a gostar. Aí, a partir daí comecei a frequentar a sede lá em São Paulo, né? E depois comecei a frequentar aqui na região de Mauá. Aí ele me convidou, eu falei, vamos, né? Aí comecei a patrocinar. Eu ajudei mesmo por amor, para alcançar as vidas, para alcançar almas, né? Começou a mudar mais ainda. Deus começou a prosperar em todas as áreas, né? A partir dali, a gente começou a preencher a casa, que estava vazio. A gente começava a profetizar, né, o que a gente queria para nossas vidas. Hoje eu sou metalúrgico. Essa multinacional, depois de 2 semanas, me ligou. Eu vou fazer em dezembro 7 anos com Jesus, 7 anos de casado e 7 anos nessa empresa. Mas a bênção de Deus é completa. Eu assisti o programa do missionário e ele pregou, né, Gênesis 12, para sair da casa do teu pai, da tua parentela, e ir para a terra que eu te mostrarei. E a gente veio para cá, ficamos 4 anos no aluguel, né? E Deus tocou no coração, eu orei, Deus tocou no coração do ex-dono, né? Ele falou que tinha interesse de vender. Tamo aí, agora é nosso. Hoje a gente já tem o que é nosso, tá no nosso nome. Hoje tem pia, hoje tem sofá para sentar, confortável. Hoje a nossa casa é uma casa aconchegante, né? Tudo que uma casa precisa, graças a Deus, a gente tem. Conforto para os filhos, conforto pra gente. A gente tem um bom salário, né? Isso tudo é para honra e glória dele. Porque o que ele fez na minha vida é fantástico. Sou muito grata. É incrível o trabalho que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. Graças a Deus, mais uma família salva pelo amor de Cristo. O missionário R.R. Soares ministra uma palavra poderosa sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer.
Lá em Lucas capítulo 18, essa aqui já é velho conhecido nosso, essa história contada por Jesus, que é verdade verdadeira. Ele diz que numa certa cidade, e contou-lhes também uma parábola, Lucas 18:1, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pega essa palavra agora. Meu irmão, minha irmã, pesa sobre o ser humano um dever, uma obrigação, de orar sempre, 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 e nunca desfalecer. Isaac, 20 anos, orou, clamou, mas missionário, sempre tem que ser 20 anos? Não. Lá no livro de Juízes 13, fala de um homem chamado Manoá, que a sua mulher não sabemos nem o nome, e que era estéril. E ela então recebeu uma visita do anjo de Deus. Israel estava há 40 anos debaixo da opressão dos filisteus. Coisa séria. Olha, quando eu olho para trás, quando eu comecei no ministério, e lembro por onde eu fui depois que eu fui consagrado, dá para escrever, não um livro, mas uma biblioteca, contando os casos. É muita coisa, 40 anos. 40 anos eles estavam debaixo do domínio dos filisteus. Oraram e o anjo apareceu para a mulher do Manoá e disse: olha, você vai ser mãe e você vai fazer isso, isso e isso. Ela correu e contou para o marido: marido, um homem apareceu, parece um anjo de Deus, e disse que eu vou ser mãe. O que fez o Manoá? Ele orou instantemente, incessantemente. Deus, eu não estava presente, manda esse servo do Senhor de novo, eu preciso ouvir esse servo. E um dia depois ele apareceu. Então não precisa ser 20 anos, pode ser dias. Ele orou, o problema ali não era o que estava com Isaac, aconteceu e o anjo apareceu e repetiu tudo. E o Manoá disse assim: qual é o teu nome? A gente vai fazer aqui uma oferenda a ti. Faz ao Senhor Deus. Aí ele foi, matou um cabrito, colocou. E o anjo: por que você pergunta pelo meu nome? Visto que ele é maravilhoso. Era o próprio Jesus antes da encarnação. Aí quando eles foram assar o cabrito ali, aquela fumaça estava cheirosa do churrasco, o anjo entrou na fumaça e foi embora. E o Sansão nasceu. Foi ali que veio Sansão. Meu irmão, é assim que virá o seu Sansão. E tomara que o seu Sansão não seja igual a outro, que depois se encante com Dalila, mas seja um homem de Deus até o último momento. Que seja como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus vai lhe ouvir. E Deus deu a ela a virtude de ser mãe. Deus dá a virtude de você prosperar. Deus dá a virtude de você compor música, você tocar instrumento, de você construir casa, construir avião, de você ser um médico, de você ser um bem-sucedido na vida. Mas é preciso buscar instantemente, tomar uma decisão. Jesus disse em Mateus 11:12: desde os tempos de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e só os valentes é que apoderam dele. Seja um desse valente. Eu vou apoderar, eu vou provar que Deus está comigo. Mas não há quem invoque o teu nome. Que desperta, todo mundo dormindo, Senhor, no colo da serpente. Daqui a pouquinho ela joga lá na fornalha eterna e a pessoa nunca mais sai de lá. Deus está falando com você hoje. Tem que invocar a Ele. Glória a Deus, missionário. A Bíblia garante que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ivanildo, mesmo casado, dá trabalho para a família. Valdeci é uma batalhadora na fé que não desiste do filho. Suas orações chegam ao céu e alcançam não só Ivanildo, mas todo o lar. Veja o que o Senhor Deus fez em mais esta família. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Foi o que aconteceu com Ivanildo. Antes de eu me converter, eu sempre ia para baixo, chegava do serviço, ia tomar cerveja. Ele ficava no bar, aí chegava bêbado, né? Aí eu sempre discutia com ele. Do jeito que era o pai, eu pensei que ele ia seguir o caminho do pai. Ele chegava alegre, todo sorridente. E eu ficava nervosa. A palavra de Deus sempre fala que a gente tem que orar por a família, né? E eu tô honesta, né? E aí, numa conversa lá de boteco, aí um senhor me falou de um programa que tinha na televisão, de um pregador que chamava R.R. Soares. E eu fiquei curioso com aquilo. Eu ouvia as músicas, eu assistia, né,
na televisão, pela televisão. Esse louvor eu gosto, deixa eu ver. Ele, tá bom, crente. Tá bom, irmã? Eu falo, tá bom, eu sou irmã mesmo. O que me chamou a atenção foi o jeito do missionário falar, a sinceridade. E eu vi algo diferente, né? Aí foi quando a minha esposa falou, só assistir o programa não adianta, né? A gente tem que procurar a igreja. A partir do momento que eu entrei na igreja, aí foi amor à primeira vista. No dia que ele foi para a igreja, ele parou no mesmo dia. Ele decidiu parar de beber. Nós começamos a frequentar as reuniões da quarta, da sexta e do domingo. E aí a vida foi mudando. Pra mim, meu irmão, foi bênção, porque sempre eu orei a Deus e fazia sempre meus pedidos a Deus, né? Porque eu queria ver minha família dos caminhos do Senhor. Dialogar melhor. Antigamente não tinha muito diálogo, não. E antigamente eu era muito nervoso, não escutava muito a minha família, meus filhos, minha esposa. E hoje não, hoje a gente tem aquelas coisas, o momento difícil que a gente passa. Mas a gente sabe levar, as dificuldades vêm, a gente sabe se virar e a gente sabe que Jesus vai dar a vitória em todas elas, entendeu? Graças a Deus, eu tô liberto de tudo. 2 meses após se firmarem, Ivanildo se torna patrocinador. O chamado, segundo ele, ajuda o casal a conquistar outra bênção. A gente vivia junto, só que a gente sabia que a gente estava faltando o casamento, que a gente estava em pecado perante Deus. Só que eu questionava a Deus, como que eu vou casar se eu não tenho condição? E a gente é tão bobo que Deus parece que eu ouvia Deus falar como que eu teria que fazer. Eu cheguei em casa, meus filhos na época estavam os 3 em casa, os 3 que trabalham. Aí eu cheguei para eles e falei. Eu falei assim, Deus tocou no meu coração que eu tenho que casar. Casamos aqui no cartório aqui de Goiás. As coisas que vêm do céu sempre alegram o coração. Nessa data especial, Ivanildo e a esposa têm uma surpresa. Aí nesse dia eu tô vendo um movimento estranho na minha casa. Foi todo mundo embora, meus filhos sumiu, os vizinhos sumiu. Tem alguma coisa no ar, tá estranho. Aí caiu a ficha, todo mundo apagaram as luzes, ficaram todo mundo quietinho. Quando nós começamos a subir a escada, que chegamos no salão, acenderam a luz, chegou lá, pronto. Aí nós se emocionamos. Aí tava todos os amigos, todos os parentes. Aí uma festa linda, maravilhosa. A melhor coisa que aconteceu. Olha, foi uma bênção. Eu chorei. Todo mundo que tava presente lá no momento lá da festa chorou. Todo mundo se emocionou. Que a gente não esperava aquilo. Nós casamos, não gastamos nem um centavo. E ainda viemos com dinheiro no bolso da gravata que se corta lá. Foi uma festa completa. Eu vejo meu filho muito transformado. Deus representa a minha vida, minha transformação, minha família. Deus é tudo. Admilson cai na farra e vai embora de casa. Para Maria, ser intercessora é se unir a Deus e confrontar Satanás em favor do seu marido. Um belo testemunho de fé e restauração. Veja. Trabalhava com pintura, eu tocava 7, 8 obras de uma vez. Eu comecei a desfrutar do dinheiro que eu ganhava, de maneira errada. Terminava o expediente do serviço no sábado, a gente já ia direto para um bar. Comecei a notar que a minha vida estava indo por água abaixo. Qualquer dia era dia. Eu comecei a me envolver com outras mulheres. Teve uma vez até que eu me envolvi numa briga e fui parar na delegacia, passei quase a noite toda por lá e fui me afundando naquilo ali. Eu me sentia as piores das mulheres. Às vezes eu chegava em casa, eu sentia um vazio dentro de mim. Eu passei mais ou menos 8 anos vivendo assim. Eu comecei a entender que eu estava destruindo a minha família. Eu só via o defeito nela, eu não via em mim mesmo. Porque os filhos perguntavam dele. Eu acho que teu pai deve ter passado em algum bar. A gente se agredia muito verbalmente, né? Às vezes perguntavam para mim, quando que eu vou ter meu pai em casa? Admilson percebe que precisa mudar, mas não sabe o que fazer. Eu comecei a chegar em casa mais cedo. Num desses dias que eu cheguei mais cedo um pouco, eu coloquei lá e vi o missionário pregando, E ele falando justamente sobre o que eu estava vivendo. E ele começou a falar sobre a bebedeira, sobre as bebidas e tal, Aí uns 2 meses depois eu comecei a sentir o desejo de mudança, Eu falei assim, eu preciso buscar essa paz que o missionário está falando na televisão, porque eu nunca tive isso na minha vida. Depois de tantos erros, Admilson se sente indigno de continuar em casa com a esposa e vai embora. Mas eu via na palavra de Deus, perdoa.
Jesus falava ali de perdão, que eu já estava indo e Jesus já estava fazendo a obra. Aí ela falou assim, não interessa o que você fez, eu te amo mesmo assim. E quando ela falou isso, aquilo moveu dentro de mim. Eu falei, como que uma pessoa pode perdoar alguém dessa maneira? E ela falou que Jesus me perdoava e ela perdoava também. E quando ela me perdoou, eu pude entender o que é o amor de Jesus. E eu comecei a querer saber o que era esse amor. Aí nisso a minha avó, ela sempre ia em casa levar a palavra para mim. E sempre orava por mim. E teve um dia que eu chorando bastante, eu falei, vó, por que isso está acontecendo comigo? Ela sempre triste, chorando, né? Só Deus podia fazer, né? Maria Aparecida não desiste do marido e ele acaba voltando para casa. Eu cheguei e me escutava ela gritando e louvando a Deus, agradecendo. Ela levantava as mãos, a hora que eu cheguei na porta, ela estava de joelhos no chão e levantava as mãos para cima e glorificava a Deus, porque eu tinha voltado, que Deus era real e que ela tinha certeza que Deus que tinha me trazido de volta para casa. Na hora que ele voltou para casa, isso foi a maior alegria. E eu já não bebia mais. Deus mudou ele, eu já vi um marido transformado. Comecemos a assistir o Show da Fé diariamente, né? Eles começam então a frequentar uma igreja da graça perto de casa. Lá eu me envolvi mais com a obra, fui ungido a obreiro, né? E a minha esposa tomava conta da escolinha. E Deus tem feito maravilhas na nossa vida, porque nós temos tido um crescimento, digamos assim, que só Jesus pode fazer isso. A gente começou a ter uma paz verdadeira e a nossa vida tem sido uma vida transformada mesmo por Jesus. Hoje ele é uma pessoa que fala da palavra de Deus. Hoje é uma família feliz, abençoada. Eu sou dizimista, sou ofertante e sou patrocinador também da obra de Deus. Aí eu quis fazer parte dessa obra maravilhosa, que é levar o evangelho a todos os cantos do mundo e saber que pessoas que sofrem como eu sofria antes vão ser alcançadas, vão ser libertas. Paz, sossego, aquela tranquilidade, deu a paz que o mundo não dá. É essa paz. E ele escreveu na nossa vida uma nova história. Ele mudou, ele virou aquela página em branco que a gente não tinha nada escrito e hoje a gente pode dizer que com certeza nós já demos a volta da vitória. Quanto mais você intercede, mais verá como a cara do inimigo é feia. Haverá guerra, mas glória a Deus, porque quanto mais você combate, mais se transforma em um guerreiro firme, que não tem medo da batalha. Quando vem a guerra, você está de prontidão, arregaça as mangas e vai à luta. Por quê? Porque você já sabe que Satanás está derrotado. Essa é uma luta cuja vitória já foi ganha na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Mantenha sua lâmpada da fé acesa e permaneça em oração. Agindo assim, a vitória sempre será sua. E se você tem um testemunho, entre em contato conosco pelo e-mail canaldasnovelas@grace.com. Fique na paz. Tchau, tchau.